Salmo 69. No Salmo 41 havia lírios dourados, gotejando mirra e doce aroma florescendo nos belos jardins que circundam os palácios de marfim. Neste salmo, temos o lírio entre os espinhos, o lírio dos vales, formoso e belo, florescendo no jardim do Getsêmani. Se alguém perguntar de quem o salmista fala aqui, de si mesmo ou de algum outro homem, nós responderíamos de si mesmo e de um outro homem. Para descobrirmos quem é este outro, não precisamos de muito tempo. Somente a crucificação foram destacadas pelo Espírito Santo no Novo Testamento e, portanto, acreditamos e temos certeza que o Filho do Homem está aqui. Contudo, parece ser a intenção do Espírito, enquanto ele nos fornece modelos pessoais e assim demonstra a semelhança ao primogênito, que existe nos herdeiros da salvação. Estabelecer também as disparidades entre o melhor dos filhos dos homens e o Filho de Deus, pois há versículos aqui que não ousamos aplicar a nosso Senhor. Nós quase estremecemos quando vemos os nossos irmãos tentando assim fazer, por exemplo, no versículo 5, Charles Haddon Spurgeon. Este geralmente é considerado um salmo messiânico. Nenhuma porção do Antigo Testamento é mais frequentemente citada no Novo, com exceção do Salmo 22, J.J. Stewart Perron. Versículo 1, salva-me, ó Deus. Salva os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Com fortes clamores e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas àquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi ouvido naquilo que temia. Portanto, Davi havia orado e aqui seu filho e Senhor exprime o mesmo clamor. É notável que tal cena de pesar seja apresentada a nós imediatamente após o jubiloso hino de ascensão, no último salmo. Mas isto apenas demonstra como estão entrelaçadas as glórias e tristezas de nosso sempre bendito Redentor. Porque as águas me sobem até a alma. A angústia no corpo não é a sua primeira queixa. Ele não começa com o fel que amarga os seus lábios, mas com os poderosos pesares que rompiam em seu coração. Todo o mar ao redor de uma embarcação deve ser menos temido pelo homem do que a água que acha o seu caminho para o porão do navio. Em tudo isto, ele tem simpatia por nós e pode nos socorrer quando nós, como Pedro, quando começou a afundar, clamamos a ele, salva-me, Senhor, ou pereceremos. Ou perecemos. Versículo 2, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Tudo caiu sob o sofredor. Ele não conseguia chão firme para firmar os pés. Este é um destino pior do que o afogamento. O pecado é um lamaçal por sua sujeira e a alma santa do Salvador deve ter abominado até mesmo esta conexão com ele, necessária para que houvesse expiação. Charles Haddon Spurgeon. Estou atolado, não dá pé. Vi que, de fato, havia motivo de júbilo para aqueles que tinham seu suporte em Jesus. Mas com relação a mim, fui suspenso por minhas transgressões sem apoio para os pés ou as mãos. Ainda que entre todos os suportes e acessórios da preciosa palavra da vida. E, verdadeiramente, sentia-me afundando em um golfo, como uma casa suja, cuja fundação é destruída. Como uma casa cuja fundação é destruída. Comparei-me nesta condição à situação de uma criança que caiu no fosso de um moinho e que, ainda que pudesse deslocar-se por se debater na água, por não encontrar apoio para as mãos ou os pés, finalmente deve morrer nessa condição. John Bunyan.
Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Nosso Senhor não era um sentimentalista pusilânime. Os seus pesares eram reais, e ainda que ele os tenha carregado heroicamente, ainda assim foram terríveis, até mesmo para ele. O Senhor estancou a corrente de poderosa ira, para que possamos para sempre descansar no amor de Jeová. Charles A. Spurgeon. Versículo 3. Secou-se-me a garganta. Muitos poucos de seus santos seguem o seu Senhor em oração tão extrema como essa. É preciso temer, ficarmos roucos por falar frivolidades aos homens do que por suplicar a Deus. Contudo, nossa natureza pecaminosa exige mais oração do que sua humanidade perfeita parecia precisar. Suas orações deveriam nos envergonhar, levando-nos ao fervor. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Há momentos em que devemos orar até que a garganta seque e vigiar até que os olhos fiquem turvos. Somente então podemos ter comunhão com Ele em seus sofrimentos. O quê? Não conseguimos vigiar 1 hora com Ele? A carne coíbe? Oh, carne cruel! Tão terna consigo mesma e tão pouco generosa com o meu Senhor. Charles A. Spurgeon. Oh, visão lamentável a de que este olhar possa falhar. Olhar pelo qual Jesus viu as multidões e, portanto, subiu ao monte para dar os preceitos do Novo Testamento, pelo qual, olhando Pedro e André, os chamou, pelo qual, olhando para o homem sentado na coletoria, chamou-os e fez dele um evangelista, pelo qual, olhando para a cidade, por ela chorou. Com os olhos o Senhor olhou para Sião quando disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Com estes olhos, o Senhor olhou para a mulher pecadora e disse: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Volte esses olhos para nós e nunca afaste-os de nossas contínuas orações. Ger Horus. Versículo 4. São mais que os cabelos da minha cabeça os que, sem razão, me odeiam. Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Esta foi a determinação unânime de todos os lavradores do vinhedo judeu, enquanto os gentios, fora das muralhas do jardim, preparavam os instrumentos para o seu assassinato. E com efeito o fizeram. Charles A. Spurgeon. É bem sabido o que Tertuliano relata sobre Sócrates. Quando a sua esposa o encontrou depois de sua condenação e o abordou com lágrimas. Foste injustamente condenado, Sócrates. Sua resposta foi: Você teria sido justa? Lourinhos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Em referência ao nosso Senhor, pode ser dito genuinamente que Ele restaura o que não levou, pois Ele devolve ao ferido a honra de Deus como recompensa, e ao homem sua felicidade perdida, ainda que o insulto de um e a queda de outro não tenha sido, nenhum deles, em aspecto algum, obra de Deus. Geralmente, quando o governante peca, o povo sofre, mas aqui o provérbio é o reverso. As ovelhas se distanciam e sua divagação é colocada à porta do pastor. Charles A. Spurgeon. O diabo foi retirado devido sua arrogância do céu, que não era seu quando vangloriou-se alegando ser como o Altíssimo, e por isso foi justamente castigado. Adão também foi retirado do que não era seu quando, pelo engodo do pecado do diabo, como Deus sereis. Ele buscou ser como Deus, cedendo ao engano da mulher. Mas o Senhor Jesus não considerou o roubo ser igual a Deus. E, contudo, seus inimigos disseram: Ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Ger Horus. Versículo 5. Tu, ó Deus,
Bem conheces a minha estultice. Davi bem pode dizer isto, mas não o Senhor de Davi, a menos que seja compreendido como um apelo a Deus para ser livre da estultice que os homens imputaram a ele. Ele, quando disseram que ele estava louco. E isso que era estultice para os homens era sabedoria superlativa diante de Deus. Com que frequência podemos usar estas palavras em seu sentido natural e se não fôssemos tão tolos a ponto de sermos cegos para nossa própria estultice? Esta confissão estaria frequentemente em nossos lábios. Charles A. Spurgeon. E as minhas culpas não te são ocultas. A oração que não tem confissão em si pode agradar o orgulho de um fariseu, mas nunca trará justificação. Charles A. Spurgeon. Versículo 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Os infiéis estão prontos o suficiente para flagrar qualquer coisa que possa transformar a fé humilde em troça, em zombaria. Portanto, ó Deus, de todos os exércitos de Israel, não deixes que meu caso faça o inimigo blasfemar. Esse é o espírito deste versículo. Charles A. Spurgeon. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Nas profundezas da tribulação, nenhuma palavra de lamúria fugia dele, pois não havia lamúria em seu coração. O Senhor dos mártires testemunhou uma boa confissão. Ele foi fortalecido na hora do perigo, e no fim foi mais do que vencedor. Como nós seremos se firmarmos a nossa confiança até o fim? Charles A. Spurgeon. Versículo 7. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti. Porque ele executou a vontade do Pai e ensinou sua verdade. O povo muito se irou, porque declarou ser o Filho de Deus. Os sacerdotes entraram em delírio. Não conseguiram encontrar culpa verdadeira nele, mas foram forçados a conspirar uma acusação mentirosa antes que pudesse iniciar o julgamento fraudulento. O ponto da queda era que Deus estava com ele, e ele com Deus, enquanto os escribas e os fariseus buscavam somente sua própria honra. Charles A. Spurgeon. E o rosto se me encobre de vergonha, de vexame. Não há nada que uma natureza nobre abomine mais do que a vergonha, pois a honra é a centelha da imagem de Deus. E quanto mais imagem de Deus houver em alguém, mais a vergonha é abominada por ele. O que deve ser então para Cristo ter sofrido profunda vergonha, porque deveria satisfazer Deus a ponto de ser destituído de honra pelo pecado do homem, além de sofrer consequentemente todas as punições. E como foi dito, a vergonha também é uma das maiores punições do inferno. Thomas Goodwin. Versículo 8. Tornei-me estranho a meus irmãos. Os judeus, seus irmãos em raça, o rejeitaram. Sua família, seus irmãos de sangue, indignaram-se com ele. Seus discípulos, seus irmãos em espírito, o abandonaram e fugiram. Um deles o vendeu e o outro o negou com juramentos e blasfêmias. E, desconhecido aos filhos de minha mãe, que nenhum de nós jamais haja como se fôssemos desconhecidos para ele, que nunca o tratemos como se ele fosse desconhecido para nós. Antes decidamos ser crucificados com ele, e que a graça possa transformar a decisão em fato. Charles A. Spurgeon. Versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. O zelo por Deus é pouco compreendido pelos homens do mundo, de modo que sempre atrai oposição àqueles que por ele são inspirados. Certamente, eles serão acusados de motivos sombrios ou de hipocrisia, ou de haverem perdido a sanidade. Quando o zelo nos consome, os impiedosos procuram nos consumir também, e este foi preponderantemente o que aconteceu com nosso Senhor, porque seu ciúme santo era preponderante. Charles A. Spurgeon. Como Calvino foi engenhoso no vinhedo do Senhor, quando seus amigos o persuadiram por sua saúde,
a diminuir um pouco de seu trabalho, ele disse: vocês querem que o Senhor me encontre ocioso quando vier? Lutero investia 3 horas por dia em oração. Disse do santo Bradford que pregar, ler e orar era sua vida. Eu me alegro, disse o bispo Geo, porque meu corpo se exaure nos labores de meu santo chamado. Como eram impetuosos os benditos mártires. Eles usavam seus grilhões como ornamentos, pegavam seus tormentos e os usavam como coroas, e abraçavam as chamas tão jubilosamente quanto Elias na carruagem de fogo, que veio para levá-lo ao céu. Que venham cavaletes, fogueiras, estrampadas ou todo tipo de tormento, para que eu possa ganhar Cristo, disse Inácio. Estas almas piedosas resistiram até o sangue. Como isto deveria provocar nosso zelo. Escreva utilizando estas formosas cópias. Thomas Watson. Zelo, injúrias. Lembro-me de que Moulin, falando dos protestantes franceses, disse: quando os papistas nos feriram por ler as Escrituras, queimamos de zelo por poder lê-las. Mas agora que a perseguição acabou, nossas Bíblias são como velhos almanaques. Em momentos de grande aflição e perseguição por causa da santidade, um cristão tem, primeiro, um bom capitão para o liderar e encorajá-lo. Segundo, uma causa justa para motivá-lo e lhe dar ousadia. E em terceiro, Deus gracioso para aliviar e socorrê-lo. E um quarto no céu glorioso para o receber e recompensá-lo. E certamente, estas coisas não poderiam senão o elevar e inflamá-lo poderosamente sob grandiosa oposição e perseguição. Thomas Brooks. Versículo 10. Chorei, em jejum está minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Nosso Salvador muito pranteou em segredo por nossos pecados, e sem dúvida suas punições de alma particulares em nosso favor foram muito frequentes. Montanhas isoladas e lugares desertos presenciaram repetidas agonias, que, se pudessem revelá-las de fato, nos assombrariam. A extenuação que estes exercícios causaram em Nosso Senhor o fizeram aparentar ter 50 anos, quando ele tinha pouco mais de 30. O que era a sua honra foi usado como opróbrio contra ele. Charles A. Spurgeon. Observa aqui que a virtude é considerada vício, a verdade blasfema, a sabedoria insensatez. Observe. O pacificador do mundo é julgado como uma pessoa sediciosa. Aquele que cumpriu a lei, um violador da lei. Nosso Salvador, um pecador. Nosso Deus, um demônio. Sir John Hayward, em O Santuário de Alma Conturbada. Versículo 12. Eu sou motivo para cantigas de beberrões. Os ímpios não conhecem gesto mais feliz do que aquele em que o nome do santo é deturpado. O sabor da calúnia é picante e dá tempero ao vinho do folião. Os santos são sempre escolhas seletas para a sátira. O Dibras de Butler deveu mais de sua popularidade à sua galhofa herege do que à sua sagacidade inerente. Que incrível pecado é aquele a quem os serafins adoram, com rostos cobertos, seja um provérbio de escárnio entre os mais abandonados dos homens. A palavra de ordem da multidão passante, a zombaria do governante, a cantiga do bêbado. Charles A. Spurgeon. O caminhar santo é uma canção do beberrão, como foi Davi. Então, precisão e rigor no caminhar são ordinários. O mundo não pode suportar as conversas fervorosas e distintas de alguns dos santos. São tão incisivamente reprovados por tais conversas, que com aqueles pagãos chegam ao ponto de amaldiçoar o sol, porque seu brilho os queima. John Murcourt. A menos que ridicularizem e zombem os caminhos e os servos de Deus, como disse o
Sir Graham. Os insensatos não sabem como se alegrar. Então, o diabo se alegra com a companhia deles. Anthony Tolkien. Em um bom dia bem aprimorado. Versículo 13. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia. Almeida, revista e corrigida. Para a miséria, nenhum atributo é mais doce do que a misericórdia. E quando a aflição se multiplica, a abundância de misericórdia é muito valorizada. Charles Spurgeon. Pesada a cruz, mais calorosa a oração. Ervas esmagadas, mais aromáticas são. Se o céu e o vento fossem sempre confiáveis, não precisaria o marinheiro as estrelas contemplar, e os salmos de Davi nunca seriam entoáveis, se o seu coração não fosse assolado pelo pesar. Do alemão. Pesada a cruz, mas dolorosa a oração. Ervas esmagadas, mais aromáticas são. Se o céu e o vento fossem sempre confiáveis, não precisaria o marinheiro as estrelas contemplar, e os salmos de Davi nunca seriam entoáveis, se o seu coração não fosse assolado pelo pesar. Versículo 17. Responde-me depressa. Nosso Senhor foi a perfeição da paciência, contudo. Ele clamou urgentemente por misericórdia veloz. E nisso, Ele nos dá liberdade para fazer o mesmo, contanto que digamos, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 18. Aproxima-te de minha alma. A aproximação imediata de Deus é tudo o que o sofredor precisa. Um sorriso do céu aquietará a ira do inferno. Um sorriso do céu aquietará a ira do inferno. Versículo 19. Todos os meus adversários estão à tua vista. Toda a companhia lasciva e barulhenta está agora presente diante de seus olhos. Judas e sua traição, Herodes e sua astúcia, Caifás e seu conselho, Pilatos e sua vacilação, judeus, sacerdotes, povos, governantes, todos. O Senhor a todos vê e os julgará. Versículo 21. E na minha sede me deram a beber vinagre. O refresco de um criminoso foi oferecido a nosso Senhor inocente, uma porção amarga para nosso mestre moribundo. Distração lamentável tinha a terra para seu rei e salvador. Com que frequência nossos pecados encheram o cálice de fel para nosso Redentor. Enquanto culpamos os judeus, não nos excusemos. Charles Spurgeon. Versículo 22. As imprecações neste versículo e aqueles que o seguem são revoltantes somente quando consideradas como expressão de egoísmo maligno. Se pronunciadas por Deus, não chocam as sensibilidades do leitor, nem deveriam, quando consideradas como linguagem de uma pessoa ideal, representando toda a classe de justos sofredores e particularmente ele, que, ainda que tenha orado por seus assassinos enquanto morria, Lucas 23, versículo 24, tenha antes aplicado as palavras desta exata passagem aos judeus incrédulos, Mateus 23, versículo 38, como Paulo o fez posteriormente, Romanos 11, versículo 9, versículo 10. A doutrina geral da retribuição providencial, longe de ser confinada ao Antigo Testamento, é distintamente ensinada em muitas das parábolas de Nosso Senhor. Veja Mateus 21, 41, Mateus 22, 7, Mateus 24, 51. Joseph Addison Alexander. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, ou seja, uma recompensa por sua desumanidade e crueldade comigo. Michaelis mostra o quão exatamente estas combinações foram cumpridas na história do cerco final de Jerusalém pelos romanos. Muitos milhares de judeus haviam se reunido na cidade para comer o cordeiro pascal, quando Tito inesperadamente os atacou. Neste cerco, a maior parte dos habitantes de Jerusalém
pereceu miseravelmente. William Walford. Versículo 23. Obscureçam-lhes os olhos, para que não vejam. Olhos que não veem beleza do Senhor Jesus, mas lançam a ira sobre ele, podem muito bem obscurecer ainda mais, até a morte espiritual, levar à morte eterna. Versículo 24. Derrama sobre eles a tua indignação. Que punição pode ser tão severa para aqueles que rejeitam o Deus encarnado e se recusam a obedecer aos comandos de sua misericórdia? Eles merecem ser inundados de ira, e serão, pois sobre todos os que se rebelam contra o Salvador, Cristo Senhor, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. A indignação de Deus não é irrisória. A ira de um ser santo, justo, onipotente e infinito está acima de todas as coisas a serem temidas. Mesmo uma gota já consome, mas tê-la derramada sobre nós é inconcebivelmente pavoroso. Ó Deus, quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder de tua ira? Versículo 27. Soma-lhes iniquidade à iniquidade. Os incrédulos acrescentarão pecado a pecado e assim punição a punição. Esta é a imprecação ou profecia mais severa de todas, Charles Haddon Spurgeon. O pecado, levado longe o suficiente, torna-se a sua própria condenação. Deixe um glutão voraz ser forçado e sentar-se a uma mesa bem guarnecida menos de 2 horas após ter enchido seu estômago, e assim seria para ele uma penitência intolerável. Deixe um glutão voraz ser forçado a sentar-se a uma mesa bem guarnecida menos de 2 horas após ter enchido seu estômago, e isso seria para ele uma penitência intolerável. Deixe-o beberrão ser forçado a continuar a beber com aqueles que têm mais tolerância que ele. Que fardo ele é para si mesmo e zombaria para seus camaradas beberrões. Deixe o indolente, preguiçoso ser confinado 3 dias à sua cama. Quão exausto ficará de sua cama de desânimo. Como se cansa o ócio de seu ócio, muito mais do que o outro de seu trabalho. Samuel Annesley, em Exercícios Matutinos. E não gozem da tua absolvição. E não gozem da tua absolvição. Aqueles que escolhem o mal receberão sua escolha. Os homens que odeiam a misericórdia divina não serão forçados a recebê-la. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos, do livro da vida, e não tenha registro com justos. Chegamos à questão. Estar escrito no céu é garantia infalível de salvação, ou alguém ali registrado pode ser riscado? A verdade é que nenhum escrito no céu pôde jamais ser perdido, contudo há objeções para este versículo. Logo, há quem deduza que alguns nomes antes lá registrados são posteriormente apagados, mas essa opinião lança dupla calúnia no próprio Deus, ou faz dele ignorante das coisas futuras, como se ele não previsse o fim dos eleitos e dos réprobos, e estivesse enganado ao decretar alguns para serem salvos, quando não serão, ou o seu decreto é mutável, ao excluir aqueles com base em seu pecado e que ele havia escolhido anteriormente. De ambas as fraquezas o apóstolo Paulo justifica, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo capítulo 12, versículo 19. Agostinho diz que não devemos considerar que Deus escreve e então apaga. Pois se um Pilatos pode dizer, o que escrevi, escrevi, e isso permanecerá, dirá então Deus, o que escrevi, apagarei e não permanecerá? Estão escritos então, segundo sua própria esperança, que assume que seus nomes ali estão. E são riscados quando a eles é manifesto que seus nomes nunca tiveram tal honra de inscrição.
Isto é, inclusive, fortalecido pelo Salmo, de onde trazem a oposição, sejam riscados do livro dos vivos, do livro da vida, e não tenham registro com os justos. Então, ser riscado desse livro é, de fato, nunca ter sido nele escrito. Ser liquidado no fim não passa de uma declaração de que estes não estavam escritos desde o princípio. Thomas Adams, versículo 29. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Almeida Corrigida, Revista Fiel. Nenhum homem foi mais pobre ou triste do que Jesus de Nazaré. Contudo, seu clamor vindo das profundezas foi ouvido, e ele foi exaltado à mais elevada glória. Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Ó, vocês pobres e tristes, ergam a cabeça, pois como foi com o seu Senhor, assim será com vocês. Hoje você é pisoteado com a lama das ruas, mas em breve você cavalgará nos altos lugares da terra. E ainda agora vocês serão exaltados juntos e juntos se assentam nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Charles A. Spurgeon. Versículo 23. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. O opus operatum em que nossos ritualistas tanto pensam para o Senhor é enfadonho. Os chifres e unhas nada são para ele, ainda que para ritualistas judeus fossem grandes pontos e questões para exame crítico. Nossos rabis modernos, nossos mestres modernos são, da mesma forma, profundamente preciosos com o misturar da água em seu vinho, o assar de seus bolos, o corte de suas vestimentas e a performance em genuflexões em direção ao ponto certo na bússola. Ó tolos e lentos de coração, ó tolos e lentos de coração, para perceber tudo o que o Senhor declarou. Charles Adam Spurgeon.